começar falando sobre a importância de reunir especialista, prefeitura, e gente que discute mobilidade, tecnologia, num evento como esse, assim. Qual que é a importância de debater isso nesse momento do Brasil? Um evento como esse, juntando tantos especialistas, o poder público, a iniciativa privada, a sociedade civil organizada, é essencial, cada vez mais vem sendo necessário para que a gente discuta essas pautas que são transversais, que são intersecretariais. Aqui a gente tem vários secretários de várias pastas com o prefeito acompanhando diversos temas e diversos olhares para a pauta de cidades inteligentes. A gente sempre fala, Juliana, que não dá para tratar e para a gente construir cada vez mais uma cidade inteligente sem falar em sustentabilidade, sem falar em inclusão, sem falar em resiliência. E a gente só consegue fazer isso em fóruns e em espaços como esse. E o que é uma cidade inteligente? Por que São Paulo pode ser considerado um espaço desse? A cidade inteligente, o Alexandre Modonese, o nosso secretário, sempre diz que é aquela que consegue atender à demanda do cidadão, que consegue escutar o munícipe. Quando a gente coloca o cidadão, o usuário do serviço público como foco, essa sim é uma cidade inteligente, é uma cidade que atende aos anseios e às necessidades. Por exemplo, São Paulo é uma cidade muito heterogênea, muito diversa, muito complexa. São mais de 12 milhões de habitantes distribuídos num território muito vasto. Aqui, por exemplo, a gente tem vários subprefeitos e subprefeitas participando desse fórum. São 32 subprefeituras que têm especificidades ali territoriais muito diferentes uma das outras. A gente tem uma cidade, por exemplo, que tem famílias que vivem de agricultura urbana, de agricultura familiar, como Parelheiros, Marcilac, Grajaú. Então, ter esse olhar pro território, ter esse olhar para cada especificidade de cada um dos territórios é o que, de fato, faz com que a cidade seja inteligente, sempre com essa preocupação de trazer as agendas de sustentabilidade junto, né? Acho que as coisas não são indissociáveis, elas precisam ser tratadas de maneira conjunta. Uma cidade inteligente e sustentável, como a gente sempre fala. Quais são os cases de sucesso de São Paulo pensando nessa conexão entre as subprefeituras, numa cidade que é tão grande como essa? São inúmeros cases. Na nossa Secretaria das Subprefeituras, por exemplo, o primeiro deles é o SGZ, que é um sistema de gestão de zeladoria, é o maior do mundo. Por meio dele, toda a demanda que o cidadão, e aí aquela minha fala anterior de foco no cidadão, de olhar o que o munícipe, o que o usuário do serviço precisa, ele chega via 156, tudo que entra pelo 156 já gera automaticamente pelo sistema uma ordem de serviço, um motoinspetor vai até o lugar identificar qual é a iniciativa e qual é a operação que precisa ser feita ali no território, e aí com isso a gente consegue diminuir o tempo médio de atendimento desses serviços, otimizar recursos públicos e fazer com que o cidadão tenha a tua resposta mais rápida. Então acho que o primeiro case é o SGZ e tem outros também, como o Urano, que é um sistema de inteligência artificial que usa o controle preditivo para nos nortear nas ações de zeladoria. Então, por exemplo, quando eu sei com antecedência um subprefeito, uma subprefeita, onde vai chover, a gente desloca equipes de maneira antecipada. A gente manda bombas para fazer um bombeamento num eventual ponto de alagamento. Ou então, a gente leva equipes de poda para fazer um manejo arbóreo ali de emergência, porque a gente sabe que ali vai ter um vento forte. Então, é olhar de forma antecipada antes que os eventos ocorram na cidade e a gente consegue sempre devolver a cidade mais rápido para o cidadão. É prestar o serviço de maneira rápida e assertiva. Só para a gente finalizar, um desafio para poder melhorar, então, essa conversa entre tecnologia e mobilidade, sustentabilidade, essa conexão também na cidade. Esse fortalecimento de espaços de discussão como esses. É juntar a iniciativa privada, é juntar os governos nas suas diversas esferas. As agendas de cidade são muito importantes, as pessoas moram na cidade e a gente precisa trazer as outras esferas de governo também cada vez mais próximas, o governo estadual, o governo federal, outras iniciativas de outros lugares e outros cases do mundo. Por exemplo, o Ilan, nosso amigo do C40, da Rede de Cidades, está aqui com esse olhar em sustentabilidade, o ICLEI e diversos outros
outros organismos internacionais que trazem boas práticas e, ao mesmo tempo, Juliana, levar essas iniciativas e esses cases da cidade de São Paulo, que é uma referência não só nacional como internacional também, para fora. Eu acho que essa troca e esse fortalecimento de boas práticas, que é o que a gente faz aqui hoje no CNN Talks, é a nossa maior riqueza e a nossa maior ferramenta de fato de transformar e de fazer com que a nossa cidade seja cada vez mais inclusiva, mais dinâmica, mais resiliente e mais segura.